Olá, amigas e amigos. Vamos brincar de adivinhar algumas charadas? Charadinhas, semelhanças e diferenças. O que é que o pernilongo tem maior que o elefante? Ciranda cultural. 1. Qual a semelhança entre um habeas corpus e um laxante? Ambos servem para soltar o que está preso. 2. Qual a diferença entre a bala de um revólver e um repórter? A bala faz o furo e o repórter procura o furo. 3. Qual a diferença entre um carpinteiro e um bebê chorão? O carpinteiro quer boa madeira, o bebê quer mamadeira. 4. Qual a diferença entre o médico, o covarde e o tempo? O tempo decorre, o médico socorre e o covarde corre. 5. Qual a diferença entre a motocicleta e o vaso sanitário? Na motocicleta, você senta para depois correr, e no vaso sanitário, você corre para poder sentar. 6. Qual a semelhança entre um goleiro e o idealista? Ambos têm uma meta. 7. Por que os beijos se parecem com as fofocas? Porque vão de boca em boca. 8. Qual a semelhança entre o anel e o chofer disciplinado? Ambos estão sempre na mão. 9. Qual a diferença fundamental entre o feijão e o sonho? O feijão é uma planta vegetal que nasce da terra, o sonho pode ser do trigo, mas também pode nascer de nossa cabeça. 10. Qual a diferença entre a chave de fenda e o delegado? A chave de fenda aperta o parafuso e o delegado aperta todo mundo. 11. Qual a semelhança maior entre um trem antigo e um churrasco? Ambos são movidos a carvão. 12. Qual a semelhança entre a carta e o cavalo? Ambos são selados para a viagem. 13. Qual a semelhança entre a mulher e a onça? É que a mulher anda maquiada e a onça pintada. 14. Qual a diferença entre o lápis de cor e o alfabeto de nossa terra? Um lápis para desenhar a gente usa cor, e o alfabeto nativo a gente usa de có. 15. Por que um alfinete quebrado se parece com um lápis velho? Porque nenhum dos dois tem pontas. 16. Que tem o abacaxi e o abacate, que o chapéu também tem? A aba. 17. Qual a diferença entre a namorada tímida e a chata? A tímida pega na mão e a chata pega no pé. 18. Qual a diferença entre o canguru e o burro? O burro paga para estudar e o canguru tem bolsa. 19. Qual a semelhança entre os leilões e as escadas? Os lances. 20. Qual a diferença entre um peru e um esquimó? O esquimó faz iglu e o peru faz glu-glu. 21. Por que os carneiros brancos comem mais do que os carneiros pretos? Porque o mundo há mais carneiros brancos do que pretos. 22. Qual a semelhança entre uma porcelana chinesa e a brasileira? Ambas quebram do mesmo jeito. 23. Qual a diferença entre uma pessoa que fala muito e o espelho? A pessoa que fala muito não reflete o que fala e o espelho reflete sem falar. 24. No masculino, conduz água e no feminino se faz açúcar? O cano e a cana. 25. Qual a diferença entre um elefante e um monstro? Monstros têm péssima memória. 26. Qual a diferença entre o cavalo e a zebra? A zebra nunca atira o pijama. 27. O que os livros têm e as árvores também? Folhas. 28. Qual a semelhança entre um goleiro que demora em devolver a bola em um jogo e uma abelha? Ambos fazem cera. 29. Por que os campos de golfe se parecem com um queijo suíço? Porque são cheios de buracos. 30. Qual a semelhança entre um sábio e uma fechadura? Seus cliques abrem muitas portas para o conhecimento. 31. Qual a semelhança entre o café e as dívidas? Ambos tiram o sono. 32. Qual a diferença entre um bancário e um garçom? O rendimento bancário vem do caixa, o do garçom da caixinha. 33. Qual a semelhança entre a galinha e o sarampo? Ambos têm pintinhas. 34. Qual a semelhança entre uma camiseta regata e uma mangueira fora de estação? Nenhuma das duas tem manga. 35. Qual a semelhança entre um parafuso e uma padaria? Ambos têm rosca. 36. Qual a diferença entre um jabuti e um barco? O jabuti tem o casco para cima e o barco casco para baixo.
37. Por que o padeiro e o pedreiro se parecem tanto? Porque estão sempre com a mão na massa. 38. Por que o joalheiro se parece com o mau cantor? Porque um fura a orelha e o outro, o ouvido. 39. Qual a diferença entre um rio e um covarde? O rio corre para o mar e o covarde para qualquer lugar. 40. Qual a diferença entre o ar e a festa? O ar é vento, a festa é vento. 41. Qual a semelhança entre um velhinho que é casado há mais de 60 anos com uma velhinha e um rei? Ambos têm coroa. 42. Qual a semelhança entre um aluno que assiste a todas as aulas e um rádio com um sinal muito forte? Ambos têm muita frequência. 43. Qual a semelhança entre um adolescente em fase de crescimento e os preços de supermercados? Ambos estão cada vez mais altos. 44. Qual a semelhança entre um táxi sem passageiros e um prisioneiro saído da prisão? Ambos estão livres. 45. Quando um homem se parece com um automóvel de Fórmula 1? Quando ronca. 46. Qual a semelhança entre um gênio e o abajur? Ambos têm lâmpada. 47. Qual é a semelhança entre um corredor de automóvel e o investigador obstinado? Não deixam pista. 48. Qual a diferença entre um bandido e uma lagartixa que perde o rabo? O bandido nem sempre se regenera. 49. Qual a diferença entre um jogador de basquete e uma mentira? A mentira tem pernas curtas, o jogador de basquete tem pernas compridas. 50. Qual a semelhança entre o elefante e o computador? Ambos têm boa memória. 51. Qual a semelhança entre a bananeira e o cabelo ondulado? Ambos dão cachos. 52. Qual a diferença entre um mau conferencista e um bebê? O mau conferencista faz dormir, um bebê não deixa ninguém dormir. 53. Qual a semelhança entre o arquiteto e o ator popular? Um faz a casa e o outro enche. 54. Qual a semelhança entre uma luva de boxe e uma moça que atende no balcão de um bar? É que a luva de boxe serve para bater e a moça do bar serve batida. 55. Qual a semelhança entre um teimoso e o mau datilógrafo? Ambos batem sempre na mesma tecla. 56. Qual a diferença entre o lutador de boxe e o catador de lixo? O lutador bate e o catador apanha. 57. Qual a diferença entre vários músicos e vários bandidos? Vários músicos formam uma banda, vários bandidos formam um bando. 58. Qual a semelhança entre um carro e um grupo musical? Ambos têm bateria. 59. Qual a diferença entre a preguiça e uma tomada? A preguiça é lenta e a tomada, elétrica. 60. Qual a semelhança entre um lavrador e uma minhoca? Ambos vivem da terra. 61. Qual a diferença entre um viajante saudoso que chega à sua cidade e um tenor europeu? O viajante comemora a volta e o tenor canta a ida. 62. Qual a semelhança entre um cachorro e um desempregado? Ambos levam uma vida de cão. 63. Qual a diferença entre a eletricidade e os raios? É que os raios são de graça. 64. Qual a diferença entre uma lagoa e a padaria? Na lagoa tem sapo e na padaria assa pão. 65. Qual a diferença entre o poliglota e poliglota? É que o poliglota fala diversos idiomas, mas todos errados. 66. Qual a diferença entre a mulher e o leão? A mulher usa batom e o leão ruge. 67. Quem é maior, a lua ou o sol? A lua, porque ele pode sair à noite. 68. Por que todo trocadilho infame se parece com um vaqueiro inexperiente num cavalo bravo? Porque nenhum dos dois cai bem. 69. Qual a semelhança entre um mimeógrafo novo e uma pessoa desinibida? Eles sempre produzem uma boa impressão. 70. Qual a semelhança que existe entre uma viúva e uma aposta feita? Ambas foram casadas. 71. Qual a diferença entre um gato para a Coca-Cola? O gato mia e a Coca-Cola Light. 72. Por que as pilhas são melhores que os políticos? Porque elas têm, pelo menos, um lado positivo. 73. Em que o sarampo se parece com a ratoeira? Ambos pegam. 74. Qual a diferença entre a confeitaria e o ventilador parado?
Na confeitaria tem bananada e o ventilador parado não há bananada. 75. Qual a diferença entre uma galinha e um avião? A galinha choca na terra e o avião choca no ar. 76. Qual a semelhança entre o professor e o termômetro? Algumas vezes, ambos dão 0. 77. Qual a diferença entre o Paraná e uma agulha? O Paraná tem ponta grossa e a agulha tem ponta fina. 78. Qual a diferença entre a matemática e o lápis? Na matemática você faz conta, no lápis você faz ponta. 79. Qual a diferença entre a galinha e o tecido? A galinha bota e o tecido desbota. 80. O que é que o pernilongo tem maior que o elefante? O nome. 81. Qual a semelhança entre uma tartaruga e um caracol? Ambos têm casa própria. 82. Qual a diferença entre a anta para o antílope? Uma é do sexo feminino e o outro é do sexo masculino. 83. Qual a diferença entre um avião e um louco? O avião é tan e o louco é tan-tan. 84. Qual a diferença entre o relógio e o cavalo? Quando arrebenta a corda, o relógio para e o cavalo dispara. 85. Qual a diferença entre o coelho e o joelho? Uma letra. 86. Qual a diferença entre o burro e a paca? O burro empaca, mas a paca não emburra. 87. Qual a semelhança entre as árvores e uma loja de guarda-chuvas? Ambas fornecem sombrinhas. 88. Qual a diferença entre um arquiteto e um botânico? As plantas. 89. O que a carteira tem em comum com o martelo? As letras A, R, T, E. 90. Qual a semelhança entre um carro e uma igreja? Ambos têm velas. 91. Qual a diferença entre o dinheiro e o segredo? Ambos são difíceis de guardar. 92. Qual a diferença entre religioso e o bule? O religioso é de muita fé e o bule é de por café. 93. O que é que tem no pomar e no paletó? Manga. 94. Qual a diferença entre o pato com mau hálito, o saci e a centopeia? A centopeia tem 100 pernas, o saci tem uma só e o pato com mau hálito não consegue nenhuma pata. 95. Qual a semelhança entre um desempregado e um peixe? Ambos estão sem fazer nada. 96. Qual a diferença entre um tomate e uma pintura? O tomate você corta e a pintura descasca. 97. Em que o preguiçoso se assemelha ao grevista? Ambos podem ficar muito tempo parados. 98. Qual a semelhança entre o prato e o pato? É que podemos comer o pato no prato. 99. Qual a diferença entre o dia e a noite? Uma tarde. 100. O que há entre o gravador e a fita? Uma relação onde se usa muito a cabeça. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe o canal.